Na aula de hoje vamos aprender a fazer o molde dessa máscara. Vamos precisar de régua, lápis, borracha e uma folha de caderno simples. Para iniciar, a gente vai fazer uma marcação de 21 centímetros no comprimento da folha. E aí fazemos a risca para ter a marcação. Aí, dessa linha azul do início da folha até a risca tem 21 centímetros. A gente vai recortar o excesso da folha, tanto do início, que começa naquela linhazinha azul, a primeira linha azul da folha, e na onde a gente fez a marcação, ficando assim com 21 centímetros de comprimento. Aí, ficamos aqui com 21 centímetros nessa folha, no sentido do comprimento. Agora, a gente vai colocar 14 centímetros no sentido de altura. Então, a gente vai marcar 14 centímetros, vamos fazer a medição, vamos riscar e cortar fazendo os 14 centímetros de altura, porque a folha ela tem que ter 21 de comprimento por 14 de altura para poder fazer o molde da máscara. Aí eu tô marcando aqui os 14 e vou fazer a risca para poder tirar o excesso. Agora, a gente vai tirar o excesso do que a gente marcou, né? Que a gente precisa de uma folha de 14 por 21. Agora, a gente tem uma folhinha de 14 por 21 centímetros para começar a fazer o molde. 14 de altura, como tá sendo medido aí, por 21 de comprimento, como tá medindo aí. Agora, eu vou fazer as marcações nos cantos da folha, de 3,5 centímetros. Aí, eu vou marcar 3,5 centímetros e vou fazer marcações no cantinho da folha, nos 4 cantos, como tá mostrando aí no vídeo. A primeira marcação. A segunda marcação com 3,5 centímetros. A mesma coisa do outro lado. A marcação com 3,5 centímetros. E embaixo também uma marcação com 3,5 centímetros. Aí temos uma marcação, a segunda marcação, a terceira marcação e a quarta marcação. Todas com 3,5 centímetros. Nós vamos dobrar a folha ao meio para achar o meio da folha e vamos fazer uma marcação no meio da folha. Aí, a partir dessa marcação do meio da folha, a gente vai colocar 1,5 centímetro da linha da marcação que a gente fez no meio. Em cima, a mesma coisa. 1,5 centímetro. A gente vai fazer a marcação. Do outro lado também 1,5 centímetro. E embaixo, mais 1,5 centímetro.
A gente fez as marcações de 1,5 cm. São 4 marcações. Agora a gente vai fazer uma marcação de 3 centímetros na altura, naquela linha que a gente fez para marcar o meio da folha. A gente vai marcar 3 centímetros desse lado e 3 centímetros do outro lado. Terminando a marcação, a gente vai ter 1,5 cm para um lado, 1,5 cm para o outro, 3 centímetros para cima e do outro lado a mesma coisa. A gente vai ter 1,5 cm para cá, 1,5 para cá e 3 para cima. Agora a gente vai fazer a união dos pontos que a gente marcou para poder recortar o molde da máscara. Então, a gente vai começar a unir os pontos que a gente fez em cima e embaixo, na folha em cima e na folha embaixo, para poder ter o molde. Aí, com a régua, a gente vai iniciar por aqueles 3,5 cm que a gente fez no canto da folha, a gente vai unir com 1,5 que a gente fez ali antes do meio da folha. É a primeira marcação. Aí, do 1,5 até os 3 que a gente fez ali no meio da folha. Agora, a gente vai marcar dos 3 lá de cima até o 1,5 de baixo. E do 1,5 até os 3,5 da outra ponta, assim, finalizando a parte de baixo. E na outra parte é igual a que a gente fez em cima. A gente vai começar dos 3,5 da ponta, vai unir com o 1,5 da marcação antes de chegar no meio da folha. Aí eu dei uma pequena errada na marcação, mas é o mesmo sentido, do 3,5 até 1,5. Aí eu vou subir do 1,5 até os 3. Do mesmo jeito que eu fiz a outra parte, eu vou fazer essa. Até os 3. Vou descer dos 3 até 1,5. E vou seguir do 1,5 até os 3,5 da outra ponta. Aí vai ficar esse desenho da máscara. Depois de você unir os pontos, aí você vai ter o molde da máscara. Essa máscara é o tamanho M. Aí ela vai ficar dessa forma, assim, depois de recortada. Aconselho botar ela num papel cartão, porque dura mais tempo. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. E no próximo vídeo vamos ter a costura da máscara. Ela é costurada na máquina e à mão.